Fazer um jovem, uma criança se interessar por um livro é um desafio em um mundo cada vez mais digital, mais instantâneo. Mas os tempos modernos também oferecem uma alternativa. Você já ouviu falar dos booktubers? É uma garotada com canais no YouTube para comentar, sugerir, criticar e indicar livros. São verdadeiros diários literários na rede que ainda não tem bilhões de visualizações, mas já conectam uma boa legião de fãs. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Tem Machado de Assis e suas memórias póstumas. Esse livro não é assim tão fácil, ele é muito difícil por vários motivos. Tem Ulisses, de James Joyce, clássicos da literatura que estão ganhando cada vez mais espaço na internet. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, não dá para ler como se fosse um documentário de como era de verdade a vida dos caipiras naquela época. Eu vejo muita gente me perguntando, o que eu devo começar a ler? Eu quero ler um livro desses clássicos, mas não sei por onde começar. Então, acho que a internet acaba socorrendo. A Isabela está há 1 ano e meio no ar com o canal Ler Antes de Morrer. A meta dela é opinar sobre 1001 livros. Além de fazer resenhas, a Isabela dá dicas para quem quer se tornar um bom leitor. Essa é a versão antiga, tradução velha, 100 anos de idade, capa dura. Essa é a versão mais recente. Eu comprei, é texto integral, viu? É a mesma coisa. Eu tento criar uma seleção de livros que não sejam só livros da moda, livros que vão ser esquecidos rapidamente. Até tem alguns livros novos e tudo mais. Eu tenho que explicar, eu tentar mostrar para as pessoas por que alguns livros são considerados clássicos, por que alguns livros são imortais. Se você tem entre 17 e 20 anos, são bem grandes as chances de você estar aproveitando esse feriado para estudar para o vestibular. É aqui que eu faço tudo, produzo, gravo, edito, durmo, é tudo aqui no meu quarto. Então, o que tem de diferente, acho que no trabalho que eu faço, é que eu tento criar roteiro, eu leio a respeito de um livro e ao invés de só ligar a TV e improvisar tudo, eu estudo antes e assim eu construo um vídeo que tem sempre a mesma duração, que tem começo, meio e fim. Então as pessoas gostam de ver que teve um trabalho em cima, mas ao mesmo tempo é uma coisa caseira, sabe? Fala aí, Gabriel, qual que é o livro que te deixou passada? Quem também está na estrada há um bom tempo é o Danilo Leonardi, criador do canal Cabine Literária. Eu acho muito bacana a gente explorar outros tipos de formatos. No Cabine Literária, que é o meu canal, a gente já fez algumas vezes alguns vídeos mais voltados para o humor, pegando frases de leitores que gostam muito de uma obra, que é justamente para atrair outras pessoas que talvez nem façam ainda parte daquele público. Olá, bom, hoje então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre Fausto do Goethe. Aqui no Brasil a gente tem alguns canais de sucesso que são, por exemplo, o canal da Tatiana Feltrin, que é o Tiny Little Things, e ela é uma das pessoas mais antigas no YouTube falando de literatura. Um formato um pouco mais padrão a respeito de booktube, né? Muita gente se inspirou nisso também. Você tem a estante do lado, você tem uma baguncinha, e aí você tem a pessoa falando direto para a câmera, sem grandes interpretações, sem grandes nada. É mais como se fosse o seu amigo te contando a respeito de um livro. Destrua o seu diário que eu vou fazer aqui. Mais do que apresentar uma obra, os canais de literatura têm ajudado estudantes que precisam ler uma lista grande de livros para o vestibular. Mas naquela época, eu olhei isso aqui e o que eu enxerguei foi isso. Você não acha que pelo fato de você fazer esse trabalho pelos outros, isso não afasta, por exemplo, um adolescente da leitura do livro? Então, eu tento não fazer o resumo do livro. Que é muito diferente. Que é muito diferente. Eu faço uma resenha, quer dizer, eu explico o que o livro fala, por que ele é importante, por que ele é... Enfim, por que ele é exigido até hoje, apesar de ter mais de 150 anos. Mas eu não faço resumo. Por experiência, eu diria que uma resenha não consegue substituir a leitura nem para fazer uma prova. I'm all for rich single guys, but who's my mom to tell one of us who to marry? Esse não cai no vestibular, mas certamente é digno das melhores notas. O canal americano Diário de Lizzie Bennet faz uma adaptação literária da personagem principal do livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen para os dias de hoje. Hello. I'm your new neighbor. Hello, I'm a rich, successful medical student. Sempre que a gente coloca uma adaptação de uma obra literária, a gente vai acabar
atraindo um público novo. Vale tudo para tentar trazer o clássico para os dias de hoje, porque a maioria das pessoas tem ainda uma visão assustada com relação à literatura, ainda mais os clássicos. Acho que a literatura tem que ser uma espécie de corrente do bem, sabe? Uma pessoa influenciando a outra, porque senão a gente não vai conseguir aumentar o número de leitores, né?